Olá amigos, eu sou o ministro Luiz Fernandes. Estou aqui com a pastora Claudiane no propósito de apresentar o Deus verdadeiro. Na palavra do Senhor Deus está escrito que o motivo das pessoas estarem sendo derrotadas, terem suas vidas destruídas, é porque elas não conhecem. E o nosso propósito, o nosso objetivo é tornar esse Deus mais conhecido de todos. A palavra do Senhor está no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e diz no verso 19, um recado que o Senhor Deus traz ao povo dele. E o Senhor diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. O Senhor Deus chega e traz uma instrução, um recado, um aviso, um ensinamento, e mostra que a pessoa tem que atentar para as escolhas que ela está fazendo na vida dela. Então o Senhor mostra que a escolha pode ser para a vida e pode ser para a morte. E tem pessoas fazendo a escolha errada, porque não atentaram para a direção do Senhor Deus. Ele disse aqui que o segredo é escolher a vida, a bênção, para que a pessoa viva, ela e toda a sua descendência, para que ela seja abençoada aqui nessa terra. O Senhor diz: eis que tomo por testemunhas contra ti os céus e a terra, de que te propus a bênção e a maldição. A pessoa, quando faz a escolha errada, o preço pago é alto demais. Pastor, a senhora veja que tem pessoas que não estão fazendo caso da direção de Deus, estão escolhendo ao seu bel prazer, segundo a sua sabedoria, segundo aquilo que ele acha, e não aquilo que é a direção de Deus para a vida dele, pastor. E o senhor leu aí que o Senhor propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor Deus faz essa proposta. E a bênção, aqui em Deuteronômio 28, no versículo 1, ela vai ser adquirida dessa forma, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, por hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos aqui um rol de bênçãos. Exatamente. Várias bênçãos. Quando a pessoa passa a ouvir a voz de Deus, tem pessoas que tem que guardar, hein? Tem pessoas, pastor, que não estão dando ouvidos, mas estão ouvindo aquilo que é vulgar, estão fazendo a escolha errada, porque estão dando ouvidos a quem não sabe. Aí vem a maldição. Exatamente, aquele que acha que sabe, pensa que é. Então, existem muitas pessoas que estão andando assim na vida, elas estão sendo guiadas pela vista dela, pelo que elas estão enxergando, pelo que estão comentando a respeito daquilo ali, daquele local, daquele lugar, de como é que ela vai ser bem sucedida, de que fulano agiu dessa maneira e se deu bem. Então não estão fazendo caso com a direção de Deus para a vida delas, pastor. Nós temos um exemplo na Bíblia da história de Abraão e Ló, quando eles se separaram, lá em Gênesis capítulo 13, no versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda
contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então veja bem, aqui fala que houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E Abraão, sabendo que não havia mais possibilidade de conviver com Ló por causa dessa contenda, propôs a Ló uma escolha. Você escolhe. Aqui está toda a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, Abraão propôs a Ló essa escolha. E aqui fala que Ló, ele olhou e viu as campinas do Jordão, que era toda bem regada. Ele se deixou levar. Jardim do Senhor, olha só como que aparece engano, né? Exatamente. Ele fala que era como o jardim do Senhor. Ele se deixou levar pela aparência, né? O guia dele era suas vistas. O guia dele era o próprio entendimento dele. Quer dizer, não estava mais sendo guiado por Deus, porque ele fez a escolha. Ele tomou um caminho que não era mais sob a direção de Deus, mas sim sobre caminho de morte, né, ministro? Era caminho de morte, mas sobre a sua própria ótica, a sua própria visão, desprezando por total a direção que vinha de Deus. Abraão não, ele permaneceu na presença de Deus. Quando a senhora falou aí que houve contenda, Abraão deu a ele a opção de escolha. Ali era Deus dando a ele essa opção, como eu estava lendo em Deuteronômio: eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, e trago a terra e os céus como testemunho que eu fiz isso. E exatamente o que aconteceu. Abraão ali era um representante de Deus. E Ló passou a trilhar esse caminho de morte. A palavra de Deus nos fala também que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Foi o que aconteceu aqui com Ló. Aqui fala no versículo 13: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor já não estava mais naquele caminho, porque exatamente. Era um caminho mau, era um caminho de morte, caminho exatamente. de trevas. E a Ló pegou, tomou tudo que ele tinha ali, a sua família, e foi habitando, e foi armando suas tendas até Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com esse homem chamado Ló? A Bíblia fala que ele perdeu a sua família lá, perdeu seus bens, perdeu tudo. Só perdeu a vida pela misericórdia. Isso tudo começou com uma contenda, pastor. A senhora volta aí e mostra aí. Foi uma contenda. Quer dizer, isso aí foi o pivô, aquela contenda. Ele não quis abrir mão daqueles pastores, nem daquele rebanho. Ele não quis ter uma quantidade menor para permanecer diante da direção de Deus. É engraçado olhar aqui bem, ministro, essa palavra, porque aqui fala que assim que Ló saiu da presença de Abraão, apareceu o Senhor a Abraão. Olha só o versículo 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar, ti a tua semente para sempre. Então, ele saiu antes da bênção. Olha só, Satanás levantou uma contenda ali para tirar ele do caminho, ele perdeu a bênção. Exatamente, o caminho era aquele ali. E se ele tivesse ficado, ele estava no caminho. Deus tinha compromisso naquele caminho ali que ele colocou Abraão. E Ló se trilhou
trilhar, pastora, o caminho da injustiça, aonde Deus não transita. O que transita ali é o pecado. A senhora falou aí que ele foi em direção ao pecado, em direção à cidade do pecado, porque os varões que habitavam lá eram grandes pecadores, era contra o Senhor. Então, quando ele fez a sua escolha, ele não foi feliz, porque não foi escolha sábia. A escolha dele foi uma escolha de quem despreza a direção de Deus. A senhora veja aqui que a contenda, pastora, é que é o pivô de toda desgraça, é o pivô de toda derrota, de todo fracasso na vida em comunidade, na vida comunitária, no lar. As pessoas estão tendo as vidas delas destruídas, os lares destruídos, por causa da contenda. E quem está por trás disso é o autor da contenda, que fala sobre ele em Apocalipse 12. E diz aqui, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o enganador, que engana todo mundo. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, esse enganador, esse que semeia contenda, está no nosso meio. Ele estava lá no meio dos pastores de Ló, e fez uma contenda, levantou uma contenda ali para desgraçar a vida de Ló. E tem muitos lares hoje, pastor, que a contenda está destruindo por completo o seio da família. Está havendo separação, está um se levantando contra o outro, pastor. E isso acontece exatamente porque a pessoa, ela deixa com que Satanás semeie essa contenda. Olha só, o Senhor não só aborrece a contenda, ele abomina. Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Aqui fala que o Senhor abomina a contenda. Exatamente. É abominável aos olhos de Deus a contenda, porque a contenda, como o Senhor mesmo falou, só vem para separar as famílias, para separar ali o marido da mulher. Geralmente é contenda dos pais contra filhos, e isso acontece do seio familiar, porque Satanás, como o senhor leu aí, ele é o pivô. Exatamente, ele é o autor. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, diz no verso 38: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã e que se chamava Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que o senhor estava falando aí agora. Essa Marta que veio com o intuito de armar um barraco ali dentro daquele lar. Uma contenda. Por quê? Porque o Satanás não podia agir em Maria, pastor, porque Maria estava na presença do Senhor Deus. Da mesma forma que o Senhor escolheu, né? Escolha. E fala que ela escolheu a boa parte. Ela estava na presença do Senhor. Marta não. Marta estava na carne. Ela estava cuidando de coisas vulgares.
de Deus, no mundo espiritual. Marta estava completamente atormentada, atordoada. Por quê? Porque um espírito de confusão estava na mente dela e começou ali a colocar veneno contra a irmã dela, para suscitar ali no meio daquele lar uma desavença, uma discussão, para trazer ali uma separação, para destruir aquele lar, porque ele percebeu o perigo que havia dele perder aquelas pessoas, porque Maria já estava na presença de Deus, pastor. E o senhor veja bem que Marta, ela estava, Jesus fala bem aí, deixa bem claro que ela estava ocupada com muito serviço, assim também como Ló estava preocupado com que ele seria bem sucedido aqui nessa terra. Então ele estava pensando somente nos bens materiais, ele passou a andar por vista, ele não andava mais por fé. Abraão sim andava por fé, Maria também. Olha só em Hebreus 11, o exemplo de Moisés, que andou por fé e fez uma boa escolha. Versículo 24, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, pela fé, esse homem passou a andar pela fé, ele escolheu a boa parte, porque ele já não andava mais por vista, que fala que ele deixou as riquezas do Egito, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Porque todo mundo sabe o fim que teve o Egito foi destruído, o Egito acabou. Ele contemplava o galardão. Quer dizer que ele escolheu a parte que é invisível, duradoura, exatamente, que é para a eternidade, que não perece. Tem muitas pessoas hoje fazendo a escolha dela segundo a sua própria sabedoria. Mas se eu não fizer assim, eu não vou ser bem sucedido ali. Se eu fizer desse jeito, eu vou perder aqui. Então a pessoa fica... Isso tudo é por um pouco de tempo. Exatamente, é passageiro. Tem pessoas que escolheram trilhar o caminho da corrupção, mas hoje já estão presos. Já estão arrependidos, né, pastor? Pouco de tempo só o gozo do pecado. Só aqui fala, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque essas pessoas que estavam trilhando esse caminho da corrupção, elas já não estão mais gozando daquela, usufruindo daqueles bens. Muitos estão presos. Ilícitos, eles já estão, a maioria. Já foi tirado deles aquilo tudo que eles conseguiram. Tudo ilícito vai ser tirado. Não adianta a pessoa achar que ela vai conseguir esconder. Não há nada que for feito por debaixo dos panos que não venha à luz. Não há nada que for feito em trevas que não venha a ser revelado. Então essas pessoas, elas já perderam. Foi por pouco tempo, é temporal, é passageiro. Como Ló. Ló por pouco período ele presenciou uma abundância, uma fartura, uma prosperidade. Só que não procedia de Deus. Ruiu tudo, acabou tudo. Então as pessoas têm que tomar juízo e prestar atenção em como que elas estão vivendo, como é a escolha de vida que elas estão fazendo, porque vai vir a conta no final, vai vir o juízo, vai vir o julgamento. E tem pessoas que estão trilhando o caminho de morte, pastor. Exatamente, tem pessoas que escolheram o caminho dos vícios, estão no mundo das drogas hoje, e vão morrer, porque a saúde deles está destruindo a própria saúde. Muitas pessoas vão perecer aqui mesmo na terra, outras vão ter esse gozo aqui por um tempo, mas não vão entrar no reino. Vão queimar, a Bíblia fala que eles vão ficar eternamente no fogo do inferno. A paga vai ser alta demais, vai ser tirado tudo e vai ser cobrado, e vai haver punição. A pessoa tem que prestar atenção. Há quantos aí que estavam abonados com o ilícito e hoje não podem mais fazer uso daquilo? Foi tirado, eles estão privados até da própria liberdade. Que a maior riqueza do homem, ele é alcançar a salvação. Então, tem muitas pessoas hoje, pastora, que elas estão deixando a contenda dominar o meio em que elas se encontram. E o preço está sendo pago, está sendo alto demais. Nós estamos chegando no final dessa mensagem. Nós vamos clamar a Deus agora.
em prol do teu lar, da tua família, porque é momento de oração, ó Deus grande e poderoso, Deus de resposta, Deus que dirige, que guia, que vai adiante daquele que se submete, daquele que é submisso, daquele que é temente. Meu Deus, visita essa pessoa agora, Pai, em que o lar dela está um caos, está sendo, meu Deus, destruído pouco a pouco por causa da contenda. Já existem facções, já existem separações, está havendo traições, abominações, pessoas que estão completamente perdidas, não sabem mais, meu Deus, o que fazer. A angústia tomou conta, Pai, tomou conta, meu Deus, está fazendo com que essa pessoa ande como que sem rumo, sem direção. Entra agora, meu Deus, nessa peleja, nessa contenda, como o Senhor fez na casa de Marta, Pai, que quando começou a haver ali um início de contenda, o Senhor veio para apaziguar. Entra, meu Deus, no coração dessas pessoas agora, porque eu repreendo esse espírito que está no coração dessa pessoa, trazendo essa desavença, trazendo essa contenda. Sai daí, espírito de treva, espírito de confusão, vai bater em retirada em nome de Jesus. Vai bater em retirada todo espírito de contenda que veio para separar esse casal, que veio para destruir essa família. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora esse espírito. Sai daí, Satanás, com tudo que é seu, com toda a confusão, em nome de Jesus, e bate em retirada para nunca mais voltar. Ó Deus grande e poderoso, abençoa, meu Deus, essa família, Senhor. Abençoa esse lar, como o Senhor abençoou a casa de Marta. Meu Deus, passa, meu Deus, a fazer morada. Toma nas tuas mãos, Senhor, essas pessoas. Meu Deus, quebrando o coração delas, Pai. Muda a história dessa gente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essas pessoas, esse lar abençoado, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. E abençoada está essa água, e todo aquele que fizer uso dela, receba vida, receba força, vigor, paz interior, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro esta água abençoada. Amém. Beba da água. E você que gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal no YouTube, Caminho da Justiça, e nós vamos ter mais contato, e Deus vai falar através desses vídeos, trazendo a sua mensagem, o ensinamento, a direção para a bênção tua e de toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém.